Um dia olhei para minha vida e para tudo que acontecia ao meu redor e senti que de alguma forma tudo aquilo que eu via era sempre um reflexo do que estava acontecendo dentro de mim. Percebi que os eventos e circunstâncias que eu encontrava fora sempre estiveram de acordo com a minha psicologia, com as minhas emoções e com os meus pensamentos. Os gregos, em 600 a.C., encravaram no Templo de Apolo uma famosa máxima dos pensadores da época, que ficou conhecido como a Grande Lição de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Na primeira vez que eu escutei isso, pensei, acho que eu não conheço a mim mesmo, eu não tenho o tal segredo dos deuses, muito menos a chave do universo. Só depois de muito aprofundamento em meditações e estudos espirituais que eu cheguei à seguinte conclusão. Tudo que vemos do lado de fora, nossas relações, conquistas, desafios, não são coisas aleatórias. Elas são um espelho, um reflexo sutil do que vibra dentro da nossa consciência. Quando eu compreendi isso, muita coisa mudou. Eu percebi que para transformar a minha realidade, não seria necessário mover montanhas de terra no mundo exterior, mas mover montanhas de pensamentos conflituosos e emoções densas no mundo interior. Há alguns anos, quando eu enfrentava fases turbulentas da minha vida, tentava mudar o mundo a partir do externo. Lutava, brigava, julgava os outros, culpava as circunstâncias, até que quase intuitivamente comecei a aplicar o que hoje conheço ser o princípio da correspondência, o segundo dos 7 princípios herméticos. Então tudo começou a se reorganizar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como essa antiga chave da correspondência pode ser usada na prática, a partir da minha experiência pessoal, para fazer pequenos ajustes internos que irão se manifestar em mudanças externas que podem ser consideradas verdadeiros milagres. Mas antes de continuarmos, quero te deixar um pequeno questionamento. Será que o que você está vivendo agora é apenas um reflexo daquilo que você anda transmitindo dentro de você? Eu sou o Diego e seja bem-vindo à Escola do Ser. Me acompanhe nessa reflexão. Desde que o ser humano começou a olhar para o céu e questionar o seu lugar no universo, buscou uma resposta. Qual é a conexão entre o que acontece dentro de mim e o que acontece fora de mim? Religiões, filosofias e ciências tentaram responder a essa pergunta, mas há milênios uma verdade foi sussurrada pelos mestres herméticos do Antigo Egito. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Essa ideia compõe o segundo dos 7 princípios herméticos, os quais buscam explicar a natureza do universo manifestado e, de forma simples e poderosa, afirma: o que está fora reflete o que está dentro. O macrocosmo e o microcosmo são espelhos. O que mais me deixa intrigado com esse princípio é saber como há mais de 2000 anos atrás os egípcios e os gregos já sabiam de coisas tão profundas às quais a ciência moderna vem se aproximando cada vez mais. Este princípio contém a verdade de que sempre há uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos do ser e da vida. Segundo os antigos hermetistas, a compreensão desse princípio dá ao homem os meios de resolver muitos paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Também consideravam ele um dos mais importantes instrumentos mentais por meio do qual o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem o desconhecido. Existem planos fora do conhecimento humano, mas quando o homem lhes aplica o princípio da correspondência, chega a compreender muita coisa que seria impossível compreender de outro modo. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que um homem, sentado em seu observatório, consiga medir a distância e os movimentos de estrelas distantes, o conhecimento do princípio da correspondência permite que um homem raciocine com inteligência e avance por um caminho que o leve do conhecido ao desconhecido. Ao estudar a mônada, ele entende o arcanjo. Mas se o que acontece no mundo externo reflete os nossos estados internos, por que então, mesmo desejando a mudança,
tanta gente vive ciclos repetitivos de dor, insatisfação e estagnação? Se mudar dentro muda fora, por que é tão difícil enxergar isso acontecendo na prática? Será que existe um método real para aplicar esse princípio no cotidiano de uma pessoa comum? Essas perguntas nos levam a uma constatação desconfortável. A maioria vive tentando mudar suas condições externas, sem nunca mudar o que realmente importa, a si mesmo. Dito isso, meu principal objetivo com esse vídeo não é apenas empilhar mais um conhecimento no seu repertório, mas tornar vívida essa antiga sabedoria em sua filosofia diária. E nunca se esqueça disso: toda mudança real no ser repercute em todo o universo. Há milhares de anos, no Antigo Egito, um mestre foi conhecido por reunir a sabedoria divina e transmiti-la à humanidade. Chamavam-no de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Suas ideias deram origem a um corpo de ensinamentos conhecido como Hermetismo, o qual é a base de diversas tradições religiosas, filosóficas e científicas atuais. O segundo grande princípio hermético implica a verdade de que há uma harmonia, afinidade e correspondência entre os diferentes planos de manifestações, vida e existência. Essa afirmação é uma verdade porque, como vimos no vídeo anterior sobre o princípio do mentalismo, o universo é uma criação mental do todo. Portanto, tudo que o universo contém, as mesmas leis, os mesmos princípios e as mesmas características se aplicam a cada unidade, conforme cada uma manifesta seus fenômenos em seu próprio plano. A filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em 3 grandes classes de fenômenos, conhecidos como os 3 grandes planos, os quais são o grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. Essas divisões são apenas para fins didáticos, pois a verdade é que todas elas não são senão graus ascendentes da grande escala da vida, onde o plano físico é o ponto mais baixo e o ponto mais elevado é o do espírito. Muito tem se falado a respeito de uma 4ª dimensão, a qual pode ser chamada de a dimensão da vibração. Esse fato é muito bem conhecido pela ciência moderna, bem como pelos hermetistas, que incorporaram em seu 3º grande princípio a verdade segundo a qual tudo se move, tudo vibra e nada está em repouso. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, tudo e todas as coisas vibram em velocidades, direções e formas distintas. Quanto mais elevado o grau de frequência vibratória, mais elevado será o plano e mais elevada a manifestação da vida que ocupa esse plano. Segundo os hermetistas, o átomo da matéria, a unidade de força, a mente do homem e o espírito são graus de uma mesma escala, todos fundamentalmente iguais, com a diferença sendo apenas uma mera questão de grau e frequência de vibração. Todas são criações do todo e têm sua existência na infinita mente do todo. Sendo assim, o universo é uma estrutura viva e interconectada, onde nada existe isoladamente. O que ocorre nos planos superiores reflete nos planos inferiores e vice-versa. O macrocosmo, que é o universo, e o microcosmo, o ser humano, são espelhos. O visível e o invisível estão entrelaçados. O interno e o externo não são separados, mas manifestações de uma mesma fonte. Imagine uma gota d'água que esqueceu ser o oceano
e então se identificou como um fragmento isolado. O ser humano é essa gota, um reflexo miniaturizado do universo. Enquanto tudo está no todo, é igualmente verdadeiro que o todo está em tudo. As emoções, os pensamentos, os estados internos, tudo vibra e emite uma frequência que, inevitavelmente, se projeta no mundo material. Sua mente é a lente pela qual você molda a sua realidade. Mudanças internas são como lançar pedras em um lago. As ondas se espalham em círculos concêntricos, afetando tudo ao seu redor, mesmo que sutilmente. Já notou como certos padrões se repetem em nossa vida? Nunca se trata de sorte ou azar, é apenas o espelho da nossa vibração interna. O mundo, as pessoas, as circunstâncias não reagem ao que desejamos, mas ao que somos. Como disse Jesus, pois a todo o que tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Imagine alguém que tenta mudar sua aparência quebrando o espelho. Inútil, não é? Ainda assim, é o que a maioria das pessoas fazem. Tentam mudar as pessoas, os empregos, as circunstâncias, sem jamais tocar na raiz que sustenta tudo isso, o nosso próprio ser. A realidade externa é um efeito cuja causa está dentro de cada um de nós. A transformação interna é a única forma real de mudança. Quando mudamos dentro, o mundo lá fora se molda, como uma goma de mascar em nossos dentes. A maioria acredita que seus problemas são causados por fatores externos, o emprego que não agrada, o relacionamento desgastado, o mercado que oscila, o governo, o clima, o trânsito, mas esses são apenas os efeitos e não as causas. A verdadeira causa está aí dentro, em suas crenças, em seus padrões emocionais, em suas vibrações inconscientes. O mundo apenas devolve aquilo que vibramos silenciosamente em nossa consciência. Como vimos no vídeo anterior sobre o primeiro princípio hermético, o princípio do mentalismo, o universo é uma criação mental do todo. A mente de Deus é o lugar onde todos vivemos e nos movemos com todo o nosso ser. Desta forma, aprender a transformar o nosso interior, os nossos pensamentos, emoções e sentimentos, é aprender a mudar as condições do nosso microcosmos pessoal. É aprender a atrair para nós eventos e circunstâncias de ordem superior, em lugar de permanecer em um ciclo de negatividade que se retroalimenta, como a maioria das pessoas. Essa é a verdadeira alquimia antiga, a tal magia ou ocultismo que muitos autores abordaram em suas obras místicas e esotéricas. Transmutar vibrações mentais em outras, e assim, transformar a realidade externa. Quando tentamos mudar a realidade sem mudar a nós mesmos, é como tentar mudar o filme que está passando na tela do cinema, arranhando a tela, sem mudar o conteúdo do projetor. A tela é o mundo e o projetor do filme é você. Sem mudança interna, o mundo se torna uma dança de formas variadas, onde a essência permanece sempre a mesma. Mudamos de emprego, mas os mesmos problemas surgem. Mudamos de parceiro, mas vivemos os mesmos conflitos. Mudamos de cidade, mas carregamos o mesmo vazio. A transformação só começa quando invertemos essa lógica. Passamos a mudar o dentro, e assim o fora responde. Mas como começar essa mudança interna? Essa é a chave que vamos virar agora.
primeiro passo para a transformação interior é a autoobservação. Se você está confuso, observe a confusão em você e estará livre. Autoobservação é cura e autocorreção. Como vimos, nada é externo a nós. Portanto, autoobservação significa a capacidade de circunscrever emoções negativas, pensamentos conflituosos e estados de baixa frequência, elevando assim a vibração do nosso espírito e atraindo para nós eventos e circunstâncias de uma qualidade superior. Quando nos auto-observamos, nos distanciamos do ruído mental e acessamos a área da consciência, onde podemos observar, sem julgar, as imagens e pensamentos que a mente produz. Desta forma, a luz da nossa consciência dissipa toda a escuridão. Em todas as situações, pergunte-se: o que dentro de mim está projetando isto? Como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, tudo é revelado ao ser exposto à luz, e o que for exposto à própria luz se torna luz. O vitimismo e a autopiedade nos fazem, inevitavelmente, encontrar fora de nós as causas de todas as nossas aflições. Assim, devemos abandonar a crença de que o mundo é o culpado pelas adversidades da nossa vida. Devemos assumir a responsabilidade e não a culpa por tudo aquilo que nos acontece. O ser humano comum pensa que a vida seja a causa e ele o efeito. Já o ser humano superior, ao contrário, reconhece que ele é o artífice e criador de cada coisa, evento ou circunstância que chega até ele no mundo. Ele tem consciência de que todas as coisas que chegam até ele já foram antes solicitadas em seu interior, no espaço de tempo sem tempo do seu ser. O inesperado sempre precisa de uma longa preparação. Dreamer, a escola dos deuses. Todo ser é o único artífice da realidade que lhe corresponde viver. A realidade de nossa volta se molda de acordo com a qualidade do nosso estado de espírito, aqui e agora. O mundo é uma grande tela sobre a qual projetamos os fantasmas ou os sonhos da nossa vida. O nosso mundo, com todos os seus acontecimentos, é criado por nossos pensamentos. Também os pensamentos negativos criam. Somos artífices também da negatividade. Em vez de reagir ao mundo, o qual nós mesmos criamos, devemos saber seguir o rastro ainda quente dos eventos e, remontando aos estados que os geraram, circunscrevê-los, eliminá-los e transmutá-los com a auto-observação. A responsabilidade é o bilhete de entrada para o domínio da nossa vida. Tudo o que emitimos em nosso interior é o que chamamos de volta no mundo. Portanto, antes de agir, devemos alinhar as nossas vibrações internas. Identifique as atividades que elevam as vibrações do seu espírito e estruture uma rotina que te permite transformar essas atividades em hábitos diários, como meditar, ouvir boas músicas, treinar, caminhar, passar um tempo na natureza, ter um tempo de qualidade ao lado de pessoas especiais para você e assim adiante. Dê ao mundo tudo aquilo que você acha que te falta e veja como tudo lhe será acrescentado. Não é objetivamente a coisa em si que você dá, e sim o estado de espírito, a essência, a energia. Deseja abundância ao outro, deseja amor, paz, tudo que você tem ou gostaria de ter. Abençoe os outros, a riqueza alheia, as famílias que encontrar, o carrão que ver na rua, as casas bonitas da calçada, a saúde alheia. Projete o seu espírito iluminado no mundo e assim ele será transformado. Tudo está conectado. O outro é você mesmo. O mundo é você mesmo. Tudo é um. Todos nós somos um.
Lembre-se sempre de que mudanças sutis geram grandes ondas. Então, comece com pequenos gestos, um pensamento mais elevado, uma visão mais positiva, uma palavra mais consciente, um ato mais compassivo, um sonho mais grandioso. Essas sementes internas transformarão a paisagem externa com o tempo. A realeza do ser precede sempre o nascimento de um reino. Seja um rei em seu mundo interno e um reino externo lhe será dado. A vida externa sempre foi um espelho do nosso mundo interno. Cada diversidade, obstáculo e vitória que experimentamos reflete, em última análise, estados invisíveis do nosso ser. É o que está embaixo da terra que determina o que será acima dela. São as raízes que determinam a qualidade dos frutos. Se você quiser frutos melhores, mude as raízes e não os frutos. Essa verdade está tão presente nas entrelinhas mais sutis da vida. Sempre estiveram escancaradas à nossa frente quando observamos a natureza. Mas a maioria das pessoas são inconscientes e incapazes de compreender. Têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam. O fora é apenas uma fotografia do dentro. Quando finalmente entendi e comecei a aplicar o princípio da correspondência em minha vida, percebi que não precisava mudar o mundo, mas mudar a mim mesmo, o meu pensar, o meu sentir, o meu sonhar. E quando mudei, o mundo respondeu, não instantaneamente, mas harmoniosamente, como tudo deve ser. É assim que acontece a verdadeira transformação, não com guerras, não com revoluções, não com resistências, apenas ajustando o que cultivamos dentro de nós. O princípio da correspondência que incorpora a conhecida verdade, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, nos ensina que todos os 7 princípios herméticos estão em plena atuação em todos os diversos planos, físico, mental e espiritual, e que, portanto, o autodomínio é o maior ato de liberdade que podemos praticar. Não seja um efeito do mundo, torne-se a causa dele. Não lute contra a correnteza, flua por meio dela. Não resista às adversidades, entregue-se e veja como tudo se dissolve. Deixe a vida fluir por meio de você com alegria, facilidade e glória. O que você verá refletido no espelho da vida amanhã depende completamente do que você decidir mudar e transmitir hoje. Eu sou o Diego e essa é a Escola do Ser. Sonhe mais.